Oi gente, boa noite, meu nome é Nari Edia, pra quem ainda não me conhece, tenho 22 anos e eu sou artista, faço arte desde criança, desenho, atualmente tenho me aventurado dançando também, hoje eu não vou dançar, mas eu continuo dançando, fazendo as aulas, quem sabe no próximo aí eu já tô bem melhor. Hoje eu vou trazer 2 projetos que eu fiz na faculdade. Esse último semestre foi o meu último semestre, então definitivamente sou designer agora. Uhul! Obrigada. E na minha faculdade, todo semestre nós fizemos 2 projetos. Um é o meu TCC, que tá ali, e esse aqui é um projeto que a gente fez para matéria de História da Arte. A gente tinha que criar um produto que ele fosse decolonial. O que é algo decolonial, sabe? É algo que foge daquela zona Europa, sabe? De tudo que vem da Europa, de tudo que é colonizado. Então a gente tem que criar algo decolonial. Esse projeto é um livreto, não foi feito só por mim, foi feito em grupo. Nós decidimos criar um livro de receitas brasileiras. Hoje em dia é muito comum a gente entrar nas redes sociais e ver as receitas muito rápido. Tipo, a gente entra lá e tem os ingredientes, em 1 minuto você aprende uma receita. Só que você não sabe nada da história daquela receita. Tipo, tem muitas receitas brasileiras e fora também que elas têm uma história muito grande por trás, além de uma lista de ingredientes e um passo a passo. Então a gente quis trazer essa memória afetiva para dentro da cozinha, que é algo que muitas pessoas gostam de fazer, né? Cozinhar é um modo afetivo, cozinhar para as pessoas, receber os amigos, trazer uma comidinha que você gosta. Então a gente decidiu trazer isso para o nosso livro. Não, na verdade é um livreto, né, porque ele é bem pequeno. A gente, como somos em 4, cada um escolheu uma região do Brasil. E aí ficou de fora o sul, infelizmente. Mas temos pratos de todas as outras regiões. A gente decidiu fazer pratos típicos, ilustrá-los, colocar aqui um pouco da história de como surgiu o prato e o passo a passo de como você fazer esse prato. A ideia é que você faça, né, os pratos e depois, tipo, conte pra alguém a história, que você conheça mais sobre a história. E, bom, vou mostrar mais ou menos como que é. O nome do livreto é Memórias à Mesa. Está. Aqui é o índice. A gente decidiu fazer um índice com o próprio nome dos pratos. Em vez de colocar o nome da página, cada página tem uma tipografia diferente no título do prato. Então a gente decidiu trazer essa característica para o índice também, em vez de deixar padronizado. Aqui, em volta, todos esses ingredientes são ingredientes que são usados na maioria dos pratos. Então são ingredientes usados ao longo das receitas. Aí seguindo aqui o índice, a primeira página é o pão de queijo. Que foi a página que eu fiz, então vou falar mais sobre ela. Primeiro eu ia falar que foi por isso que eu trouxe pão de queijo. Porque a gente, né? Bom, nessa página aqui tem um pouco da história, nessa parte aqui um pouco da história do pão de queijo. E aqui tem uma chamada, né, que é o acidente perfeito. O pão de queijo foi criado em Minas Gerais num completo acidente. Então, as escravas que viviam lá na época, lá tinha muita oferta de polvilho e não tinha tanto de outras farinhas. E eles estavam numa época que a agricultura estava muito forte lá, a agricultura pecuária. Então tinha bastante oferta de laticínios, tipo queijo, leite. E daí numa mistura dessas de todos os ingredientes, aconteceu o pão de queijo, tipo, sem querer. E assim que ele nasceu. E aí aqui eu coloquei os ingredientes e fui ilustrando o modo de preparo. Como são passos simples, junto com os ingredientes eu fui colocando eles aqui em vez de só, tipo, descrever como que faz. Essa louça, ela é uma porcelana que é de uma fábrica muito antiga também, lá de Minas Gerais, chama Monte Sião. E eles são, tipo, muito referência, assim, de porcelana. E eles têm esses tons de branco e azuis. Então eu quis trazer isso também como referência pra página aqui, com esse grafismo, e pra louça que tá segurando o pão de queijo. E aqui eu deixo uma dica que vai muito bem com o café. Então, tipo, no final da página tem uma dicasinha também. Esse é o tacacá. Enfim, não vou saber falar tanto, mas aqui também tem grafismos inspirados na Amazônia. Aí aqui o modo de preparo,
E aqui, como é um modo de preparo mais complexo, não tá junto, tipo, com a ilustração, né? A gente ilustrou os alimentos e o modo de preparo aqui diferente, que é mais complexo. Esse é o bobó de camarão, também segue essa mesma ideia. Por último, tem arroz com pequi. Aí, aqui por volta tem várias folhagens, assim, típicas do Pantanal. Tem a própria fruta do pequi aqui. E aqui a ideia do Lucas foi fazer com que os alimentos caíssem dentro do prato, como se ele estivesse cozinhando o prato, tipo, ao mesmo tempo, assim, sabe? Então, como se estivesse fervendo, assim, o arroz. E aí, por fim, aqui a gente explica o que é decolonização, né? Pra, tipo, a pessoa ler e depois saber entender por que veio. É isso. Esse livro eu costurei também agora há pouco, contando sobre fazer o livro. Editar, fazer essa parte de diagramar um livro para imprimir é muito complexa. Tipo, parece simples, mas não é simples, porque você tem que fazer ele maior do que ele vai ser, para quando você cortar não ficar com uma borda branca. Você tem que pensar como você vai imprimir o livro, porque a mesma ordem que vocês estão lendo não é a mesma ordem que você imprime o livro. Então, se você não pensa isso, tipo, antes de fazer o livro, depois que ele tá pronto, é muito mais difícil. Ele tem que ser, tipo, múltiplo de 4, porque se você pensar, tipo, são, né, 2 páginas na frente e 2 atrás. Então você tem que fazer um livro múltiplo de 4 pra na hora de imprimir, você conseguir fechar o caderno. Então são, tipo, todos esses detalhes que você tem que ir pensando na hora de fazer um livro, sabe? Tipo, mesmo que ele seja pequeno, muita coisa foi pensada antes de fazer as ilustrações.